Todas as sextas-feiras temos connosco a doutora Maria Clementina Diniz e a rubrica de Sexologia. Vamos saber o que esta nossa especialista tem para nos dizer esta semana. Muito bem, então repeguemos o tema do Merece em Destaque. E vamos continuar exatamente naquele tema que eu destaquei, ou seja, a falta de educação sexual e a falta de reeducação sexual. Educação sexual nos mais jovens, a reeducação sexual nos adultos, que nós já sabemos que tem causado tantas dificuldades aos casais e aos pares, mesmo que esporádicos. Quando eu digo que não há educação sexual, apesar da lei de 84, de maio de 84, tem a ver com isto. É que, de facto, existem nos programas das escolas, nas matérias de ambiente e meio físico, na matéria de biologia, na matéria de saúde, informação científica e muito importante, mas só sobre a anatomia, a fisiologia e a biologia da reprodução e da fecundação. Claro que estas matérias são indispensáveis, elas têm que ser dadas. Agora, elas não podem, de modo nenhum, confundir-se com a educação sexual. Não são educação sexual. A não ser que se queira reduzir a sexualidade e a educação sexual a tudo aquilo que é só orgânico, só físico, portanto animal. Ora, já sabemos quanto esta redução da sexualidade humana a esta parte anatómica, física, orgânica, tem deformado as mentalidades e tem conduzido a falseamentos dos papéis sociais. O homem, o ser privilegiado sexualmente, a mulher reduzida a sua sexualidade à maternidade. Ora, nós já sabemos que, efetivamente, esse privilégio sexual atribuído ao homem não corresponde a uma maior capacidade sexual do homem sobre a da mulher. Já falámos disto aqui. Por outro lado, reduzir a sexualidade feminina à maternidade é eliminar, escamotear a sua sexualidade. Por outro lado, é efetivamente escamotear também o papel eminentemente social que a maternidade tem, que não é uma condição ou uma limitação feminina. É, de facto, uma função social a mais essencial de todas. Isto traz dois prejuízos grandes, como é evidente, esta deseducação sexual dos papéis sexuais e da sexualidade. Por um lado, a mulher, efetivamente, é reprimida na sexualidade e condenada à fecundação, para se exercer como mulher, vê-se privada dos estudos, do trabalho, de carreiras, da sua própria liberdade sexual. Por outro lado, o homem, que deixava as crianças sempre entregue aos cuidados da mãe, viu-se privado dessa forma de amor espantoso que é o proteger, o tratar, o cuidar de uma criança pequenina. O homem não aprendeu essas formas de generosidade e de organização eficaz dos cuidados físicos e do apoio psicológico que a mulher se tornou, de facto, perita. E isto é mau para um e para o outro. Voltamos ainda a outros inconvenientes da deseducação sexual. Há situações, e estas são orgânicas, felizmente são raras, mas existem, de alterações do sexo genético. Isto é, há um número anormal de gonossomas. Isto dá mulheres viris, dá homens com um tipo feminiloide. E estes seres humanos, que deviam ser tão respeitados como todos os outros, são marginalizados, são desfeitados socialmente, por deseducação, por falta de informação. Outros casos, também muito raros, os casos do hermafroditismo, que não se confunde com bissexualidade. O hermafroditismo corresponde ao ovotestis. Isto dá que, à nascença, é pouco definido anatomicamente o sexo do bebê e a opção que os adultos que o registram fazem, muitas vezes é contrariada pela evolução. E então acontece haver um adulto de complexão perfeitamente masculina, registado como mulher. A importância que isto tem, portanto, relativamente a uma identificação, a uma carta de condução, a uma profissão a exercer, é terrível e tem causado problemas muito graves às pessoas que têm estas situações. Outra igualmente trágica e que merece destaque é também a chamada transexualidade. A transexualidade não é homossexualidade, não é travesti. A transexualidade é quando o indivíduo que nasce anatomicamente de um sexo não se identifica com ele, não consegue efetivamente reconhecer-se neste sexo. Isto causa-lhe extremos problemas e problemas graves psicologicamente e, por isso mesmo, já foram criados cientificamente e cirurgicamente recursos para a transformação anatómica desse indivíduo. E é possível, portanto, uma transformação perfeita, endócrina e anatómica. Acontece que muitas vezes estas pessoas não têm a capacidade económica ou não têm a liberdade pessoal de se oporem à família ou social e conseguirem, de facto, ter o sexo com o qual se identificam.
E aí esses sim, esses ficam condenados eventualmente a terem relações homossexuais, a serem travestis e sempre mal, sempre desajustados consigo próprios, sempre marginalizados. E aqueles que conseguem essa transformação através de intervenção médica perfeita, completa. Acontece que, infelizmente, no nosso país ainda, os tribunais delongam e demoram decisões, criando problemas humanos terríveis, como seja um adulto não ter passaporte, não ter bilhete de identidade, não ter carta de condução, não ter carteira profissional, porque não coincide o seu sexo objetivamente feminino, imaginemos, com uma identificação que foi dada à nascença como masculina. Estas situações, quer médicas, quer judiciais, têm efetivamente que estar acordadas umas com as outras, para que as pessoas possam ser, tenham elas quais tenham, as dificuldades à partida, possam ser cidadãos de pleno direito. E aí a educação sexual, para a compreensão destes problemas, faz falta desde aos médicos, aos advogados, aos juízes, enfim, e à população em geral. Obrigada, doutora. Foi a rubrica de Sexologia do Eterno Feminino pela doutora Maria Clementina Diniz. Com ela chegamos ao fim da primeira parte do programa de hoje. Voltamos depois do intervalo para conversar com Sérgio Godinho e João Soares. São os convidados que merecem destaque na segunda parte do nosso programa. Então até já.